Salve, salve galerinha do canal, seja bem-vindo. Impedido canal Impedido. 2024, emoções a valer, você no futebol brasileiro, no futebol internacional. Você, o rei das emoções. Seja bem-vindo ao nosso canal, Impedido canal Impedido. Cartola FC 2024, os primeiros ensaios. Estaremos fazendo aqui um time apenas para constar, né? Muita coisa ainda a ser resolvida, a ser tratada no Cartola FC durante esse ano, o decurso do ano de 2024, tá? E muito obrigado à sua companhia com o nosso canal desde sempre, desde a partir de agora, tá? Muitíssimo obrigado. Quem puder se inscrever, se inscreva no canal. Quem puder compartilhar, compartilhe. E vamos juntos para mais uma rodada. Rodada aí, ano, mais uma temporada, né? Para ser mais específico. Temporada 2024 Cartola FC. Vamos lá, começando aqui com um ensaio interessante. Eu vou, de forma ligeira, vou falar pouco, tá? Apenas as opções que nós temos. Vou começar aqui por atacantes, tá? E aí, por atacantes, temos aí muitos jogadores caros, exemplo do Hulk, do Paulinho. Vamos tentar privilegiar um pouco aí esse meio termo, tá? Jogadores um pouco caros, com tendência de ir muito bem na primeira rodada. É um grande pensamento nessa primeira rodada, mas também vamos dar um privilégio aí a jogadores aí de equipes emergentes com potencial similar a esses jogadores também de custo bastante alto, que podem ir muito bem, se não excelentes, na primeira rodada. Exemplo do Flaco Lopes, aí, artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista. Pode ser interessante jogando contra o Vitória. Temos aí outros jogadores também interessantes que podemos pensar aí nessa primeira rodada. Podemos pensar aqui nas opções que nós temos. Cadê? Já passei ele aqui? Ainda não. Tá, temos aí um Everton Cebolinha, pode ser bem interessante pelo bom momento do Flamengo, inclusive o Flamengo candidato a SG, a exemplo também do Atlético Paranaense. Então, se você quiser pensar um pouco mais aí não no modismo, tá? Mas na interação módica, desta questão de aliar SG com potenciais ofensivos, Flamengo e Atlético Paranaense são dois bons nomes a pensar de equipes para essa primeira rodada. Outros nomes interessantes que nós podemos citar aqui, né, além do Everton Cebolinha do Flamengo, podemos pensar aí no Felipe Viseu, atacante da equipe do Criciúma, tá? Vive um momento interessante. Temos o Gilberto, vai enfrentar a equipe do Criciúma lá em Santa Catarina. Acho que a equipe do Juventude, embora com algumas renovações, alguns jogadores, a exemplo do Gilberto, né, que não fez um bom ano pela equipe do Cruzeiro, né, agora na equipe gaúcha do Juventude, pode ser um nome interessante, mas não dos mais viáveis na primeira rodada. Acho que o Felipe Viseu, e pelo fato do Criciúma estar jogando em casa, a tendência é de uma perspectiva um pouco mais interessante de SG, mas com todo cuidado para a equipe do Criciúma, tá? E o Felipe Viseu um pouco mais à frente em ser um atacante aí com um desempenho um pouco mais interessante dos atacantes que o Juventude apresenta no momento. Um outro jogador também interessante, mas aí enfrenta uma defesa bem complicada, claro, tomando muitos gols do Campeonato Paulista, o Palmeiras, né, inclusive com falhas defensivas. Pode ser o Oswaldo, tá? Para quem quiser fugir um pouco aí da mesmice. Outras opções interessantes, também de atacante, já falei do Everton Cebolinha, custando 5 cartoletas. Felipe Viseu, 4 cartoletas. Nós podemos pensar aqui, por exemplo, no Pedro Raul, tá? Contra o Atlético Mineiro. Acho uma opção um pouco mais complexa, né? Em razão de clássico envolvido, né? Contra o Atlético Mineiro. Mas quem quiser pensar um pouco aí na ousadia, o Pedro Raul pode ser interessante. E o Yuri Alberto, não vejo um jogador muito interessante. O Pedro Raul um pouco mais acima em relação ao Yuri Alberto nesse momento. Da equipe do Atlético Goianiense, um Wagner Love, muito bem interessante. E aí, um jogador emergente também, recentemente saído do RB Bragantino, depois de um período muito bom, desde a saída dele do Galo Mineiro até o RB Bragantino, um jogador que vinha apresentando bons jogos, boas temporadas, depois houve uma queda muito grande, que é o Alejandro, né, que acabou perdendo espaço
na época para o Ítalo, né, que não está mais no RB Bragantino. O Alejandro não se firmou, o Alejandro não se tornou constante. Então pode ser também um jogador a se pensar na primeira rodada. E claro, um Canóbio, pelas estatísticas do Atlético Paranaense, custando 7 cartoletes contra o Cuiabá. É um excelente nome, sim, a se pensar. É exemplo também do Júnior Santos, enfrentando o Cruzeiro, que tem uma das melhores defesas no momento no futebol nacional, tá? Mas o momento que vive o Júnior Santos é espetacular e não deixa de ser um bom nome a ser pensado nessa primeira rodada. Tá? Então, eu acho que esses nomes aí, os principais, sim, na primeira rodada que nós podemos citar, nós podemos prever aí baratinhos e utilizáveis para você que quer gastar um pouco barato nos atacantes aí na primeira rodada, ou se você quiser pensar um pouco mais, você pode pensar aí no Ener Valencia, custando 17 cartoletes, bom nome, no Pedro, do Flamengo, enfrentando o Atlético Goianiense, o Flamengo dificilmente tomando gols, o Atlético Goianiense em casa, na mesmice, né, dos anos anteriores, sempre uma equipe que causa bastante dificuldades à equipe do Flamengo. Então, mais uma vez, um jogo interessante para quem sabe aí pensar em gols de ambos os lados, ou gols aí do Flamengo, por exemplo, por ter a tendência do SG mais favorável ante o bom desempenho que vive no cenário do futebol nacional hoje. Tá? Então vamos filtrar aqui os nossos atacantes. Vamos começar aqui com as opções. E aqui, claro, isso aqui é uma prévia, né? Não há muito o que se pensar, apenas uma prévia. Vamos aqui com o Canóbio do Atlético Paranaense custando 7 cartoletas. Vamos também fechar aqui com a opção do Everton Cebolinha. E eu estou fechando aqui com o artilheiro, né, do momento aí do campeonato, né? Um dos artilheiros do momento, Flaco Lopes, custando 10 cartoletas. Tá? Então, por enquanto, estamos fechando com essa equipe, com esse elenco. Tá? Banco de reservas, vamos estar fechando aqui nosso atacante no banco de reservas com. Tá fechando aqui com o Felipe Viseu. Tá bom? Vamos então nossos meio-campistas. Nossos meio-campistas aqui temos um Veiga, 20 cartoletes. Nome muito interessante, o Arrascaeta também muito interessante. Aí você tem que poupar um pouco mais, por exemplo, na defesa, nas laterais, né? E aí, goleiro baratinho, laterais baratinhos, um zagueiro baratinho, para poder escalar aí o Arrascaeta, por exemplo, poder escalar aí o Rafael Veiga, tá? Outro interessante aí, neste ano do Cartola, é o posicionamento do Lucas Moura, né, que deixa de ser atacante e passa a ser meia. Bem interessante, bem viável. Os meias do Internacional, Alan Patrick, Maurício, são bons nomes, sim. Scarpa não vive um bom momento, poucas atuações briosas do Scarpa, que foi na época do Fluminense, que foi na época do Palmeiras. Um jogador que se perdeu no tempo, indo na sua trajetória do futebol europeu, precisa se renovar, precisa construir um pouco mais. Tá? Da equipe do Grêmio contra o Vasco, acho interessante o Vidia Sante, por ser um volante que mantém ainda qualidades bem interessantes. O Cristaldo um pouco mais abaixo, na minha visão. Tá? Outro nome também interessante aí nessa primeira rodada, podemos pensar aqui, custando 9 cartoletazinhas, o Zé Rafael. Tá? Retrospecto bem interessante jogando contra o Vitória, desde a época do futebol nordestino, né? O Zé Rafael pela equipe do Bahia, tá? Pode ser um nome interessante, do Zé Rafael. Raniel do Corinthians, um jogo difícil, mas um jogo potencial. Alguns jogadores do Atlético Mineiro ainda mantêm essa possibilidade de ceder muita bola, né? Muita perda de bola, muita profundidade de passe a largar e aí gerar um retorno dos volantes e também muitas brechas ofensivas para volantes. Exemplo do Raniel, que tem um ótimo cabeceio. Tá? Um nome bem interessante, custando 8 cartoletas. Maurício do Inter, enfrentando a equipe do Bahia, uma oportunidade bem interessante. Acho um excelente jogador. Tá? Dela Cruz, um pouco abaixo em relação ao Maurício. Tá? Acho que o Inter está jogando em casa, uma das melhores equipes de momento no cenário brasileiro, atual, é um excepcional nome.
Então vejo aí o De La Cruz um pouco abaixo do Maurício e do próprio Alan Patrick, mas não deixa de ser um bom nome para essa rodada, custando 8 cartoletazinhas. Claro, em relação a Rascaeta 1000 anos à frente, mas em termos de custo, o De La Cruz é um nome potencial do Flamengo para essa rodada, tá? Outro nome também interessante, temos aí o Tassiano da equipe do Bahia, mais um jogo difícil contra o Inter. O Shailon atravessa um excepcional momento. Se você quiser arriscar um pouco mais, pode pensar no Shailon. O Eric, um excelente volante, custando 7 cartoletas, enfrentando a equipe do Cuiabá. Peço desculpas a vocês aí, estamos aqui na minha residência, está tendo um show, tá? Então o Eric pode ser interessante, tá? Com o próprio Mastriani aí na composição, até mesmo na dobradinha com o Canóbio do Atlético Paranaense, o Eric, um jogador, um belíssimo volante, esteve nas pretensões do Corinthians para esse ano, tá? Na contratação do Corinthians. Infelizmente não foi efetivado, bom para o Atlético Paranaense. Jogador que ganha cada vez mais espaço, mais profundidade na equipe do Atlético Paranaense, um nome potencial ao extremo. Outro jogador aí, um emergente, Lucas Fernandes, né, passagens pela equipe do Botafogo, tá? Então um jogador interessante pela equipe do Cuiabá, uma equipe do Cuiabá que, a meu ver, aí, pode ter bastante dificuldade nesse ano, tá? No Campeonato Brasileiro. Nome aí um pouco de dúvida, né, em relação ao Garro do Corinthians, tá? Um jogo complicado, mas o Garro não deixa de ser um nome potencial. Artilheiros dos gols, 5 gols no Brasil nesse ano, tá aí Iago Pikachu, nome interessante, né, do Fortaleza, contra o São Paulo no Morumbi, bastante complicado, jogo bastante difícil. Outros nomes também podemos citar aqui para vocês. Temos aqui Galdames, do Vasco, enfrentando a equipe do Grêmio. Um nome interessante, viável. Meia que atua muito bem em profundidade, dá possibilidades a jogadores próximos ou de frente ao ataque, com excelente passe, profundidade de jogo, tá? Então pode ser interessante o Galdames. O Aníbal Moreno no Palmeiras vive uma excelente fase. O problema é que às vezes o cartãozinho amarelo ofusca um pouco, tá? Então fica de olho aí no Aníbal Moreno. Outros nomes também acho interessantes aí, ninguém tá olhando para esses, né? Que é o Felipe Mateus, da equipe do Criciúma, tá? Pode ser um nome bastante válido na primeira rodada. Baralhas saiu, voltou, está no Atlético Goianiense, um bom jogador, um bom meia. Payet vive um momento excepcional, tá? Com gols com a equipe do Vasco, assistências, então o Payet pode ser viável com apenas 5 cartoletas, enfrentando o Grêmio. O Grêmio sempre é um time difícil, né, de sofrer gols, não vive um bom momento no campeonato gaúcho, né? O Inter, sem sombra de dúvidas, navega abraçadas nesse momento. Então o Payet é um nome bastante interessante, tá? Para quem quer um pouco mais de profundidade. O Danielzinho do Atlético Goianiense, confio muito no potencial desse jogador enfrentando a equipe do Flamengo. Detalhe, Flamengo, uma das defesas mais potenciais, então coloque isso na sua balança, na sua análise do seu time a ser desenvolvido nessa primeira rodada, tá? Então só isso é o que nós podemos falar aqui, o que eu posso falar, né, para vocês nessa primeira rodada. Bom, vamos então fechar aqui com os nossos meias. Vamos começar aqui. E aqui eu vou ser bem direto, tá, nas minhas escolhas, não vou causar muito arrodeio. Tá fechando aqui com o Maurício do Inter. Tá? Acho bem interessante na primeira rodada o Maurício. Uma segunda opção aqui de meio campista para a primeira rodada do campeonato. Posso pensar aqui. Uma aposta, tá? Uma aposta pelo momento que vive, né? Então, o queridíssimo Payet do Vasco, está custando 5 cartoletas. É um excelente nome nessa primeira rodada. E para fechar, tá? Como meio campista aqui, nessa primeira rodada, eu vou estar fechando aqui com acho que pelo adversário na primeira rodada, tá? Pode ser bem interessante a escolha desse jogador, dessa opção, né? Na primeira rodada. Gastamos até aqui só 65 cartoletas.
faltando aí cerca de 7 opções, né? Nos dá aí quase 10 cartoletas em média por opção, tá? Então podemos fazer aqui a menção do Eric, do Atlético Paranaense, um jogo bem interessante. Acho que essa dobradinha do Atlético Paranaense, Eric Canóbio, tem tudo para ir muito bem na primeira rodada, tá? Nosso meio de campo aqui no banco de reservas não está fechando aqui. Eu não falei dele, né? Mas acho bem interessante aí o Lucas Romero do Cruzeiro como uma opção aí bem alternativa na primeira rodada, tá? Mas para ser um pouco mais direto e menos recursivo nas ideias, né? Apresentamos aqui muitas consoantes para vocês aqui de opções. Vou estar fechando aqui basicamente com aqui no banco de reservas com o cadê a opção dele? É isso mesmo. Tá fechando aqui com o Baralhas do Atlético Goianiense, tá? Vamos os nossos laterais. Gastamos até então 42 cartoletas, faltando aí cerca de 6 posições, né, incluindo a do técnico, 6 posições, uma média aí de quase 6 cartoletas a gastar. Claro, o Marlon do Cruzeiro, uma opção que estava no olhar, no radar de muitos clubes, né, para ser negociado. O Cruzeiro mantendo esse jogador tende muito a crescer no campeonato. 14 cartoletas. Juninho Capixaba, Piquerez, Arana. Acho que Juninho Capixaba, Piquerez e o próprio Marlon são jogadores essenciais. O Capixaba, acho que nessa renovação, né, do RB Bragantino, é um jogador que dá para se pensar ainda, dá para se acreditar como um grande potencial, sim, tá? Da equipe do RB Bragantino. O Arana, um jogo complicado contra o Corinthians, jogo aí que vai enfrentar sua ex-equipe, né, que o revelou. Um jogador interessante, mas acho que em relação a esses três aí, Marlon, Capixaba, Piquerez, o Arana está um pouco abaixo. Agora, uma opção interessante, podemos pensar aí, pelo que jogou inclusive hoje, o Mike do Palmeiras é um excelente nome, o Lucas Piton pelo apoio, pela profundidade, por estar jogando quase como um atacante nas laterais, é um excepcional nome, como também o Bustos pensando aí um pouco mais na questão do SG com a equipe do Internacional. Tá? Podemos analisar e pensar o Bustos como um excelente nome. A exemplo também do Varela do Flamengo, né? O Ayrton Lucas também custando 7 cartoletas, o Varela um pouco menos, né? São bons nomes pensando aí na possibilidade de SG do Flamengo, claro, como também do Inter na primeira rodada, e aqui já citei o Mike, né, custando 7 cartoletas, excelente nome também. Outros nomes também que podemos citar aqui laterais, o Hugo, um pouco mais duvidoso, né, embora desempenho quando atuava pelo Goiás em anos anteriores tenha sido bem interessante, acho o Hugo um pouco mais duvidoso por se tratar de um jogo bem complicado contra o Galo Mineiro, campeão brasileiro aí nos anos anteriores, tá? O do Atlético Paranaense, acho o Madison interessante, mas me chama muita atenção, principalmente do Atlético Paranaense, o lateral. Deixa eu dar uma olhada aqui do Atlético. Só temos o Madison por enquanto, né? Então, o Madison, um nome interessante, sim, por se tratar de única opção que nós temos até o momento, né? No Cartola. Outras opções, nós podemos citar aqui o René, tá? Contra a equipe do Bahia, até a dobradinha do Internacional, né? René e Bustos não é loucura nessa primeira rodada, até uma opção também do São Paulo na lateral pode ser interessante, então a opção da equipe do São Paulo, tá? O São Paulo que apresenta no momento, né, como opções aí o Rafinha e o queridíssimo Wellington, né, como opções nas laterais. Acho interessante, pensando na possibilidade de SG contra o Fortaleza. Tá? Muitos vão colocar que é impossível, que não vai acontecer, mas acho interessante. O Varela com 4 cartoletas. A exemplo também do Ayrton Lucas, pensando no SG. Bons nomes, tá? Bons nomes. O que nós podemos pensar aqui? Marcelo Hermes, do Criciúma, ante essa possível fragilidade do Juventude, né, que não atravessa um bom momento, tem bons laterais, é exemplo do João Lucas, que conhecemos, né, ex-Cuiabá, ex-Santos, agora no Juventude, tá? Então pode ser interessante o Marcelo Hermes custando 3 cartoletazinhas, naquele esquema qual citei a vocês aqui, né? Laterais baratinhos, goleiro baratinho, um zagueiro baratinho, para
poder gerar aí um meio-campista mais caro, de potencial mais relevante nessa primeira rodada, tá? Então, laterais aqui, poucos nomes, a minha visão, por enquanto, no momento. Então, vou estar fechando aqui com as seguintes opções aí. Nosso time tendo gastado apenas 42 cartoletas, tá? 42 cartoletas, é um gasto bem significativo. Quase metade, né? 6 opções ainda por consumir ainda de gastos. Tá? Então, vou estar fechando aqui por enquanto. Acho que pelo momento que vive, né? É um excelente nome, até um nome bastante relevante, né? Pensando na consistência defensiva, né, do Flamengo, um Tite que dificilmente está a tomar gols. Podemos pensar aqui no Varela, tá certo? Como opção aqui, acho interessante o Varela nessa primeira rodada. Podemos pensar também, cadê ele aqui? No Mike do Palmeiras, tá? Como segunda opção, também lateral primeira rodada. Podemos pensar no Lucas Piton, até a mesma dobradinha do Inter com Bustos e René. E por que não aí com Lucas e Varela nessa solidez do Flamengo defensiva, tá? Do São Paulo acho interessante não o Rafinha, mas principalmente aí o Wellington na lateral, pode ser bem interessante. E do Vasco, o Lucas Piton já dando a ênfase já citada, profundidade, quase como um atacante, dando variações e possibilidades de jogo à equipe do Vasco. Pode ser interessante o Lucas Piton, tá? Dos principais, Marlon, Piquerez e Capixaba se sobressaem em relação aos demais, tá? Então tá fechando então aqui com os nossos laterais. E aí já finalizando todo o nosso detalhe. Tá fechando aqui com o Mike do Palmeiras e Bustos do Inter, tá? Por enquanto os nossos laterais. E aí, pense que o nosso time aqui tá ganhando um corpo que é interessante, tá? Pense a dobradinha do Atlético Paranaense, possibilidade de, mais uma vez, assim como foi hoje, né? O Mike com assistência, gol do Flaco Lopes. E aqui o Inter, né? Duas opções aqui, o Bustos e o Maurício, uma casa bem interessante nessa primeira rodada. Pode dar muito bem aí essa conformidade qual estamos apresentando aqui para vocês. Vamos passar agora então para meio-campistas, aqui no nosso banco de reservas. Colocamos o Baralhas, né? Como nosso meio-campista. Então vamos lateral aqui no nosso banco de reservas. Vamos estar fechando aqui com o Varela do Flamengo, custando 4 cartoletas, tá? Até o próprio René é uma ótima pedida. Bom, vamos então à opção zagueiro, aí nosso time custando apenas 57 cartoletas, tendo aí 43 a gastar, ok? Temos as opções de zagueiros, 4 opções ainda a gastar, e 43 cartoletas, uma boa média aí de 10 cartoletas em base para cada jogador. Obviamente, Flamengo e Palmeiras, pintando como boas opções, pensando no SG. Seja Murilo, seja Léo Pereira, bons nomes excepcionais para a rodada. Um pouco mais aí também interessante o Arboleda custando 8 cartoletas. Pouca gente vai escalar o Arboleda nessa primeira rodada. Pensando aí na possibilidade de perda do SG do São Paulo, eu acho que o São Paulo pode sim conquistar o SG contra o Fortaleza, tá certo? Fortaleza ainda muito inconstante, assim como foi em épocas anteriores do Campeonato Brasileiro, tá? Então a Arboleda pode ser muito viável, opção de zagueiro nessa primeira rodada. O Fabrício Bruno, a composição de zaga do Flamengo já por si só remete ao que falado aqui anteriormente. Temos aí um Pedro Henrique voltando à equipe do Atlético Paranaense, muito boa opção, tá? Muito boa opção, possibilidade de SG contra o Cuiabá. O Inter que investiu muito esse ano, tá? O próprio Robert Renan, ex-Corinthians, ex-time da Ucrânia, né? Ou da Rússia, não me lembro bem agora. Chegando à equipe do Internacional, com a possibilidade do Inter com SG, então Robert Renan, uma pedida muito interessante, tá? Não é loucura você pensar no dobradinho do Inter, não, tá? Numa dobradinha do Inter, com um jogador do Flamengo ali para dar uma pitada a mais, bem interessantes. Aí essas colocações aí para quem quiser fazer um pouco mais diferente na rodada.
Luan, dos zagueiros do Palmeiras, é o mais baratinho. Vitão, também exemplo do Inter, uma ótima pedida, com essa possibilidade do SG. Outras alternativas temos aí Naruel Ferrarese de São Paulo, custando 4 cartoletas, nessa questão do SG. Das outras opções aqui temos pouquíssimas, né? Acho que zagueiro nesse momento desses são os melhores a se pensar, tá? E aqui eu vou ser bem mais rápido nas opções zagueiros. Tá fechando aqui com o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Acho bem interessante pelo jogo aéreo, tá? Pelo jogo aéreo do Atlético Paranaense, é consistência do jogo aéreo. Pedro Henrique, um exímio cabeceador, exímio jogador, tá certo? Estamos aqui com Pedro Henrique, nossa primeira opção de zagueiro. E eu vou estar fechando aqui com me chama muito a atenção o zagueiro do São Paulo, tá? Então vou fazer essa opção por enquanto aqui com o Arboleda, São Paulo enfrentando a equipe do Fortaleza, tá? Vou fazer uma pitada aí diferente, algo diferente para sair desse modismo, tá? Jogadores de Flamengo, de Inter nessa possibilidade do SG, que claro, são fortíssimos na primeira rodada, mas procurar fazer um pouco diferente. Banco de reservas, eu vou estar fechando aqui com o Robert Renan, do Internacional. Tá? Então vou fugir um pouco do nosso time aqui, tá? Por enquanto nessa prévia das prévias, tá muito cedo ainda. Tá? Então vou manter aqui o Robert Renan, pelo menos um zagueiro do Internacional na reserva. Vamos ao nosso goleiro. Nosso goleiro aí temos opções baratinhas na rodada. Acho que o Cássio não viu um bom momento, tá? O Corinthians não espelha tanta confiança contra um adversário dificílimo. Fábio do Fluminense pode ser viável contra esse momento de renovação do RB Bragantino, tá? Não passando aí para a fase de grupos da Libertadores, perdendo a vaga para o Botafogo, portanto, se contentando com a Sul-Americana. Pode ser interessante sim o Fábio. O Everton, possibilidade do SG, um goleiro de 13 cartoletas. Temos aí 29 cartoletas, gente. 2 posições, e aí já podemos fazer variações aqui nesse time bastante interessantes, que podem caber no seu elenco, no seu time na primeira rodada. Temos o Rafael, possibilidade de SG, sim. O Bento, do Atlético Paranaense, é excepcional goleiro. E aí a possibilidade do SG, mesmo nível também de escolha do próprio Rossi. Muita gente escolhendo o Rossi, né? Nessa primeira rodada, custando 9 cartoletas, com essa questão do SG do Flamengo, consistência defensiva do Tite, né? Encontrando aí um equilíbrio fortíssimo na defesa com a equipe do Flamengo, que precisava, né, ser renovado ante o desempenho não tão interessante do ano passado. Temos também, para quem quiser apostar um pouco mais, tá no Ronaldo, goleiro que vai ser bastante exigido contra o Flamengo, sim. Então o Ronaldo pode ser aí uma peça destoante. E o Antony, do Internacional, nesta questão do custo-benefício, SG e defesas na primeira rodada, porque o Bahia também não é um time também tão não é esse bem o termo, mas tão frágil assim, tá? É um termo mais correto. Não é uma equipe tão frágil. O Bahia tem uma tendência de exigir bem na primeira rodada, então o Antony do Internacional pode ser uma boa pedida, tá? Para quem quiser fugir um pouco aí do mesmismo, tá? Do mesmismo. Então o Antony custando 4 cartoletas, nome bem interessante, haja vista as possibilidades de primeira rodada. Por enquanto, estamos indo aí com Mike, Pedro Henrique, Arboleda e Bustos. E vamos fechar o nosso goleiro aqui, tá? E aí, esse nosso goleiro aqui, eu vou estar fechando aqui por enquanto, nessa aposta, tá? Acho que o Juventude é uma equipe que precisa um pouco mais, precisa um investimento um pouco mais. O Criciúma é uma equipe fortíssima. Quem acompanhou o Criciúma na Série C, tá? Há 2 anos atrás, viu que o Criciúma é uma equipe que, jogando dentro de casa, é uma equipe bastante produtiva e manteve essa produção ofensiva, tá? O Campeonato Catarinense
mostra muito bem isso. E a defesa também vem muito bem, obrigado. Então pode-se pensar aqui no Gustavo, tá? O próprio Anthony, goleiros baratinhos nessa primeira rodada, e um pouco mais caros aí o Bento e o Rossi. E por que não pensarmos aí no Rafael do São Paulo, tá bom? Então vou estar fechando aqui como goleiro, e aí sem fazer dobradinhas nessa primeira rodada, tá? Sem fazer dobradinhas. Vou estar fechando aqui com o Gustavo, goleiro do Criciúma, tá bom? Nosso goleiro por enquanto. Banco de reservas, não temos o que escolher, né? Então vamos aqui colocar aqui o goleiro Matheus Teixeira, tá? Da equipe do Criciúma, para manter aí o padrão joga um ou joga outro, tá? Então aí jogando com as possibilidades. Nosso técnico, tá? Temos aí o Abel Ferreira, temos um Tite, muito boas opções na primeira rodada, mas temos outros alternativos, viáveis e super interessantes. Exemplo do Cuca, que é um técnico que gosta de privilegiar muito a defesa, um Fernando Diniz, tá? No seu dinizismo, no seu jogo rápido, de toque, de passe, de velocidade, de direção ao gol, contra esse RB Bragantino, conforme já mencionei, renovação, tá? Então pode ser interessante, boas alternativas aí o Cuca e o Fernando Diniz, por que não? Podemos pensar aqui no Eduardo Cudê, custando 9 cartoletes, o Inter é uma das equipes de melhor retrospecto no futebol brasileiro de momento. Um Thiago Carpini custando 8 cartoletas, não deixa de ser uma boa, das melhores opções. Pelo retrospecto, o Nicolas Lacarmon também pode ser interessante. Tá, adversário complicado, que é o Vasco. Ramon Dias tem bastante tendência de ir bem. Roger Machado não é um técnico que privilegia muito a defesa, por isso o Cláudio Tencati, tá, pode ser uma excepcional, custando 3 cartoletas apenas. E só, tá, gente? Eu acho que essas são as opções aí que vejo como sendo bastante interessantes nessa primeira rodada, tá? De técnicos. E destes, faltando aí 26 cartoletas, vou estar fechando aqui por enquanto. Eu acho que um potencial muito forte é o Cuca do Atlético Paranaense, tá? Vou estar fechando com o Cuca. Acho que a equipe do Cuiabá, por ser um campeonato mato-grossense, né, não tão forte assim, tá? Acho que o Cuiabá, por ter apresentado dificuldades também na Copa do Brasil deste ano, né, a equipe do Cuiabá decidindo sua vaga nos pênaltis contra a equipe da Portuguesa, por exemplo, Portuguesa Carioca, acho que a equipe do Cuiabá tende a encontrar dificuldades nesse campeonato, vai precisar de reforços, e acho que o Atlético Paranaense, por ter um campeonato um pouco mais forte, mais equilibrado, mais pegado, acho que o Cuca, com a equipe do Atlético Paranaense, isso sobressai um pouco mais em relação nessa primeira rodada, tá bom? Por enquanto tá aí o nosso time aí, por enquanto nesse esboço, né, custando 84 cartoletas, com 16 ainda a gastar. E como capitão aqui, tá, eu pensaria aqui, votaria principalmente aqui no Canóbio do Atlético Paranaense, para a gente fechar aí o nosso capitão nessa primeira rodada, tá? Então seria esse o nosso time por enquanto. De momento, Gustavo do Criciúma no gol, Mike Bustos laterais, Pedro Henrique Arboleda na zaga, Maurício Paia e Eric no meio de campo, Canóbio Capita, Everton Cebolinha, Flaco Lopes do Palmeiras e Cuca. Este é o nosso time por enquanto do momento, 84 cartoletas com 16 ainda a gastar. Isso significa que com 16 ainda a gastar, poderíamos pensar aí em atacantes um pouco mais caros, por exemplo, para a rodada, tá? Pensando aí também no momento. Poderíamos pensar aqui, por exemplo, no Pedro, tá, do Flamengo. Vamos aqui no Pedro do Flamengo, 15 cartoletes, e aí daria um pouco mais aí de força ao elenco, um pouco mais aí de tendência. Pedro que se firma nesse momento, né? O Gabigol muito em baixa, o Bruno Henrique tentando se recuperar, tá? Se firma como uma das melhores opções do Flamengo, o principal atacante do Flamengo no ano, tá? Um dos principais artilheiros. Então podemos pensar aí no Pedro, e aí ainda teremos 6 cartoletes ainda a gastar, podendo pensar aqui em possibilidades um pouco mais fortes, por exemplo,
no nosso meio de campo, na nossa lateral, na nossa zaga nessa primeira rodada, tá? E aí podemos pensar aqui, por exemplo, por se tratar de um jogo difícil, tá? Poderíamos tirar aqui o Payet, tá ok? E aí teremos 11 cartoletas para investir. E aí poderíamos pensar, por que não aqui, tá? Por que não? Deixa eu ver aqui as opções que nós temos. 11 cartoletas. Vamos manter, portanto, o Payet. E vamos filtrar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções. De 11 cartoletas. O Shailon um pouco mais ousado. O Fernandinho do Atlético Paranaense não acha tanta confiança. De La Cruz pode ser uma aposta interessante. Mais 11 cartoletas. O próprio, olha, interessante o Zé Rafael, tá? Interessante mais uma vez o Zé Rafael do Palmeiras aqui. Tá uma casadinha interessante. Zé Rafael com o Flaco Lopes. Tá? Ok? Mas vamos manter aqui o Payet do Vasco. Cadê o Payet? E vamos pensar aqui na opção aqui de lateral. Vamos tentar tirar aqui o Mike. Vamos pensar, por que não, no Piquerez com 11 cartoletas, tá? Aí teríamos um Piquerez, tá? Bem interessante também para uma primeira rodada. Um time aí, uma sugestão de equipe, custando 98 cartoletas, com 2 ainda a gastar, tá? Seria um time potencial forte, tá? De alas laterais, que atuam como alas, que atuam como atacantes, que produzem ofensivamente, participam do jogo, tá? Então, um time bem interessante aí, esse formado aí para vocês no nosso canal. Bom, tá aí mais uma sugestão de equipe, mais uma sugestão de elenco. Vou manter o time anterior, tá? Aqui do nosso conteúdo, que é esse time aqui com 84 cartoletas gastas, com 16 ainda a gastar. E claro, agradecendo a você por ter ficado até aqui, por ter nos acompanhado. Deixe o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal se assim puder. Compartilha e vamos juntos para mais uma temporada Cartola FC 2024. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Fui!